palavra do Senhor diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês, Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por pessoa, segundo o número de pessoas. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua casa, em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E Moisés respondeu: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o sábado santo dedicado ao Senhor.
O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte, para o sábado. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome maná. Uma observação, aqui na nota de rodapé, nós temos a informação de que maná, em hebraico, soa parecido com as palavras que significam o que é isso? Essa pergunta. O maná era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que os sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca da aliança, a arca do testemunho, para o guardar. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai cuidadoso, Pai amoroso, Pai cheio de misericórdia, o Deus da provisão, nós agradecemos por essa palavra, Deus, que nós acabamos de ler. Agradecemos porque o Senhor preservou a palavra inspirada e inerrante até o presente dia, até o presente momento, porque essa palavra que foi escrita há tanto tempo atrás, o Senhor reserva para alimentar a nossa alma nessa manhã. E que o Senhor venha saciar o nosso coração de gratidão pela provisão do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, nessa manhã, preparando também o nosso coração e a nossa mente, para que participemos depois da mesa do banquete do Senhor, e assim a nossa fé seja alimentada. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, já fazia mais ou menos 1 mês e meio desde que o povo tinha deixado o Egito para trás, uma terra de escravidão, uma terra de muita opressão, e esse povo ali no Egito puderam presenciar e vivenciar a mão poderosa de Deus. Eles viram com seus próprios olhos todas aquelas pragas que Deus enviou ao Egito para castigar o faraó. Eles puderam presenciar o Deus libertando o povo, abrindo o Mar Vermelho. Imagine, a mão poderosa do Senhor sendo testemunhada por aqueles irmãos. Quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Alguns estudiosos chutam ainda um número maior, mas imagina, 2 milhões de pessoas saindo de uma terra, peregrinando sobre o deserto. Mesmo depois de
presenciarem tantos milagres, o povo já começa a duvidar do caráter de Deus, depois de 1 mês e meio, hein? 1 mês e meio depois que o Mar Vermelho se abriu. O povo começa a duvidar das intenções de Deus para com o seu povo. O texto que nós lemos, o capítulo 16, faz parte de um pequeno combo de 3 mensagens sobre murmuração. No capítulo 15, o povo murmura contra Moisés, perguntando: o que a gente vai beber? Capítulo 15. No capítulo 16, que nós acabamos de ler, o povo está perguntando: cadê a comida? Pelo menos lá no Egito nós tínhamos o que comer. Então quer dizer, Moisés e Arão, que vocês, ou os senhores, nos trouxeram até aqui ao deserto para nos matar de fome? Essa é a segunda murmuração. E no capítulo 17, se você tiver curiosidade e quiser ler na sua casa, mais uma vez o povo está reclamando pela falta de água. E nem tinha Dai naquela época. Mas o povo está reclamando aqui, mais uma vez fazendo essa murmuração contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão deixam claro: olha, não é contra nós que vocês estão murmurando, é contra o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Irmãos, é difícil entender a paciência de Deus aqui com o povo. Depois de presenciar tanto milagre, tanto sinal, o povo não está clamando por pão. O povo não está lamentando, abrindo seu coração para que o Senhor venha. Não, o povo está reclamando. O povo está murmurando. Se bem que num sentido é compreensível também essa reclamação toda, porque esses chefes de família estão sustentando a sua casa no deserto. Imagina, não tem sombra, não tem água, não tem comida direito, não tem onde tomar banho. Mas essa murmuração começa a tomar um espaço desproporcional no coração daqueles israelitas. E também nós percebemos aqui no capítulo 16 que fazia parte do propósito de Deus, o povo saindo do Egito, passar por esse tempo no deserto. Porque o povo está deixando o Egito, mas carrega consigo ainda resquícios, marcas da antiga vida lá no Egito. Eles estão acostumados com aquela cultura, com aquele jeito de viver. Então, aos olhos de Deus, do ponto de vista divino, o deserto é o melhor lugar para que o coração deles sejam transformados. Esse povo aqui precisa ser transformado. Esse povo aqui precisa ser lapidado antes de entrar na terra prometida. E o lugar de teste, o lugar para essa transformação é exatamente o deserto aqui. E durante esse tempo em que o povo esteve no deserto, Deus cuidou do povo. E como cuidou? Eu acabei de dizer dos desafios, de você sustentar uma família no deserto. Aí você imagina o sol quente, igual o sol de hoje, logo pela manhã, esse calor. Imagina o deserto, o sol queimando a pele. Mas isso não acontecia com o povo de Israel. Porque durante esse tempo, diz a palavra de Deus, que o Senhor separava ou preparava uma nuvem para proteger o povo, para proteger 2 milhões de pessoas. No deserto, à noite, por conta da baixa umidade, também tem o frio. Mas o povo também não tinha esse problema com o frio, porque durante a noite Deus guardava ou cobria essa população com a coluna de fogo. É Deus cuidando do seu povo. A palavra de Deus diz também que as roupas, as vestes dos israelitas não envelheciam, as sandálias não estragavam. E quando o povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Deus está cuidando do seu povo no deserto. Mas mesmo assim, o povo está reclamando, o povo está duvidando desse cuidado de Deus e começa a murmuração, É um conta com o outro: olha, seria melhor ter ficado no Egito. E essa inquietação
começa a contaminar as pessoas, e de repente começa a contaminar todo o grupo e toda a nação de Israel, aqui a essa altura do campeonato, demonstra uma atitude de ingratidão para com Deus. No verso de número 3, nós temos uma noção aqui dessa arrogância do povo e dessa ingratidão. Olha o que eles dizem a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Olha a reclamação aqui: pois vocês nos trouxeram a este deserto, depois de presenciar a mão poderosa de Deus, depois do mar vermelho se abrir. Olha o que eles estão dizendo: vocês nos trouxeram aqui ao deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Eles estão duvidando, não é de Moisés, não é de Arão, eles estão duvidando aqui do caráter de Deus. Como que você lidaria com essa ingratidão, com essa reclamação? Eu sei que é uma pergunta boba, porque isso nunca vai acontecer, mas a pergunta é a seguinte: você no lugar de Deus, como você agiria? Talvez eu digo por mim, talvez você tenha um coração muito melhor do que o meu, mas eu já teria eliminado esse povo na primeira reclamação. Ctrl Alt Del, tá, tchau, game over. Agora, pergunta mais importante do que essa: como Deus reagiu a essa murmuração? Como Deus lidou aqui com a murmuração, com a reclamação do povo? Sabe como? Presenteando a nação de Israel com graça, provisionando alimento para esse povo. Carne à noite, churrasco de tardezinha e pão pela manhã. É o que diz o verso 13. Codornizes cobriram o arraial. Irmãos, não há outro Deus como o Deus de Israel. O Deus de misericórdia, é o Deus compassivo, é o Deus tardio em irar-se, é o Deus que tem prazer, como diz o profeta Miqueias, é o Deus que tem prazer em demonstrar amor. E aí toda manhã diz o texto que Deus sustenta a nação de Israel com o maná, que é esse alimento misterioso. Eu gostaria até de me deter um pouco falando aqui a respeito do maná. Maná era algo completamente novo para a nação de Israel, tanto que quando eles se depararam com isso pela primeira vez, eles fazem essa pergunta: que é isso? Deu origem ao nome, em hebraico, maná. O que significa isso? O texto diz que o maná vinha toda manhã com um orvalho. O orvalho se evaporava e ficava ainda no solo do acampamento umas escamas finas, brancas, como a geada. E de acordo não só com esse texto, mas com outras passagens que falam do maná, eles deveriam recolher. Eu só não entendi aqui porque a medida aqui é por litro, por 2 litros e não 2 quilos. Enfim, depois o Claudinho, o presbítero Cláudio, pode pesquisar e me responder essa pergunta. Mas eles deveriam recolher esse maná, eles deveriam moer o maná, amassar e formar alguns bolos, o pão. Imagina um pão sírio, por exemplo. E a palavra de Deus diz que este bolo, que podia ser assado ou então cozido, fervido em água, tinha o gosto como um bolo de mel. Eu nunca comi um bolo de mel na minha vida, mas deve ser doce aqui ao paladar desse povo de Israel. O texto diz que cada chefe de família, na nossa versão isso não fica muito claro, mas se você vai para a versão NVI isso fica um pouco mais evidente. Cada chefe de família deveria recolher para todos os da sua casa, para todos os da sua tenda. E como que era feito esse cálculo? 2 litros de maná por cabeça, por pessoa. E o texto aqui traz a informação bem interessante, que a família grande, onde se recolhia muito, não sobrava maná. E a família pequena, onde se recolhia pouco, também não faltava, porque Deus enviava o maná na medida certa, na porção diária.
E existe uma ordem aqui muito interessante também em Êxodo, para que o povo não estocasse maná durante a semana. Não podia guardar para o outro dia. Quem recolhia na segunda-feira não podia guardar para a terça-feira, quem recolhia na terça não podia guardar para a quarta-feira, porque diz o texto que isso estragava, criava bichos e cheirava muito mal. Mas adivinha, o povo de Israel que está murmurando, está reclamando, alguns teimaram, guardaram o maná. O que aconteceu? A casa ficou cheirando mal e deu vermes, deu bichos naquilo que havia sido estocado. E Deus também alerta com relação ao sábado. O sábado, na antiga dispensação, na antiga aliança, era o dia em que o povo deveria descansar, deveria retirar esse dia para a adoração a Deus, uma adoração mais consciente, cessar das suas atividades. Então o povo não queria que, na verdade Deus não queria que o povo saísse de suas tendas para recolher o maná. Mas e aí? Eles vão ficar sem comer? Não. A solução de Deus: na sexta-feira cairia maná em dobro. Uma espécie de Black Friday. Toda semana vinha maná em dobro. O povo recolhia esse maná. E curiosamente, esse maná que era recolhido na sexta-feira não apodrecia. Irmãos, aqui é um milagre. Eu preciso bater aqui nessa tecla dizendo que é um milagre, porque você vai encontrar na internet alguns dizendo assim: o maná é algo que acontece aqui, é um fenômeno que acontece até hoje na terra do Egito, no deserto. Então você encontra alguns vídeos de algo parecido com isso que nós lemos aqui. É difícil bater o martelo e provar que aquilo que acontece hoje no deserto, no Oriente Médio, é exatamente o maná que acontecia nos dias de Moisés. Ainda que o maná em si seja algo natural, eu quero ver provar que não é um milagre. Como que se explica o fato do maná apodrecer durante a semana, quando era recolhido em dobro? Como que se explica o fato de não cair o maná no sábado? E como se explica o fato do maná recolhido na sexta-feira não apodrecer para o dia seguinte? É a mão poderosa de Deus. É Deus cuidando do seu povo, é Deus concedendo pela sua graça alimento aqui à nação de Israel. Por que será que Deus está trazendo aqui todas essas restrições ao povo de Israel? Olha, não pegue em dobro durante a semana, não faça estoque de maná, e no sábado não saia para recolher. Por quê? Porque Deus é um Deus caprichoso? Não. Tem uma lição preciosíssima aqui no capítulo que nós lemos, que o povo precisa aprender. O povo precisa confiar na provisão diária, igual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O pão de cada dia dá-nos hoje. A provisão do Senhor, o cuidado do Senhor é para o presente, é para agora. Essa é a lição que o povo de Israel precisa aprender aqui. O povo de Israel precisa aprender que a provisão está no Deus que é o Senhor dos céus e da terra. A provisão não está na nossa estratégia financeira, de planejamento, a provisão não está na nossa habilidade de poupar, a provisão vem dos céus, e na medida certa. Esta deveria ser uma lição para o povo dessa época, do capítulo 16 de Êxodo, e pelo que nós percebemos aqui ao final do capítulo, é uma lição também para as futuras gerações. No verso 32, o Senhor ordena para que seja guardado aqui 2 litros, e esses 2 litros sejam depositados na arca do testemunho, diante da arca da aliança, ou seja, as próximas gerações deveriam ter esse testemunho da bondade e da provisão diária do Senhor. Mas acontece, meus irmãos, que mesmo diante do testemunho, mesmo diante da demonstração de amor do Senhor, o povo não quer seguir aquilo que Deus estabeleceu. O povo quer que seja do seu próprio jeito. Tudo bem, Moisés vem com esse papo aí de que a gente não pode estocar maná, mas eu vou estocar. Tem que ser do meu jeito.
Eu vou levantar no sábado, sim, vou recolher o meu maná. Levanta no sábado, não encontra nada. Irmãos, a murmuração e a reclamação toma conta da nação de Israel numa proporção tão grande que quando nós avançamos na história do povo de Israel, nós chegamos no capítulo 11 de Números, nós nos deparamos com uma história bem curiosa. O povo está reclamando agora, não é da falta de alimento, mas está reclamando do maná. Em Números 11, o povo está dizendo: só tem isso para comer, Moisés? Não tem outra coisa? Conforme nós lemos aqui no final do capítulo 16, Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos. Todo o tempo que o povo esteve peregrinando no deserto, o alimento era o maná. Muitas vezes não era o alimento que o povo queria, mas Deus é um Deus cuidadoso, é um pai. Mesmo diante de filhos teimosos, sabe, filhos que às vezes acham que sabe mais que o pai e a mãe, começa a murmurar, reclamar de tudo. Mesmo diante de filhos assim, teimosos, Deus está sustentando o seu povo com o maná. Deus sabia que o maná era o melhor alimento, era o alimento necessário para que esse povo sobrevivesse 40 anos no deserto. E assim, Deus mostra o seu amor, o seu cuidado para com a nação de Israel. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar, com base no que nós acabamos de ler aqui no capítulo 16, duas lições para a nossa manhã. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar, que eu creio que salta aqui do capítulo 16 de Êxodo, é a respeito do perigo da murmuração. A nocividade da murmuração. É inevitável ler um texto como esse, de Êxodo 16, e não passar pela nossa cabeça a indignação contra esse povo. A gente acaba condenando, julgando esse povo. Como assim? Depois de tamanho cuidado, depois das pragas no Egito, depois de Deus abrir o Mar Vermelho, 1 mês e meio depois o povo está reclamando. Como pode haver tanta ingratidão no coração de Israel? Só que, irmãos e irmãs, murmuração é algo que está presente no nosso coração em 2023. O problema é que quando a gente pensa em murmuração, murmuração é algo que sempre os outros cometem, né? Nunca sou eu. As pessoas reclamam, as pessoas murmuram. Eu estou fazendo apenas uma crítica construtiva, ou então eu estou clamando por justiça. Eu só estou dizendo isso até de forma indignada porque eu quero ver justiça. É um pecado que nós cometemos. Existe uma diferença, meus irmãos, entre clamar e murmurar, ou lamentar. Inclusive a Bíblia nos incentiva a clamar a Deus, a lamentar diante de Deus. Nós temos um livro chamado Lamentações de Jeremias, porque na lamentação ou no clamor, o nosso coração ainda está apegado ao Deus de Israel. Existe uma esperança, uma fé viva no nosso coração, mas na murmuração não, é bem diferente. Na murmuração nós estamos dizendo nas entrelinhas que Deus não está fazendo aquilo que deveria ser feito. Às vezes a gente não tem coragem de dizer isso claramente a Deus numa oração, mas é isso que o nosso coração está comunicando lá no fundo. Está comunicando: olha, Deus, eu no seu lugar faria melhor. O meu jeito é melhor do que o jeito que o Senhor está adotando. O meu tempo é melhor do que o tempo que o Senhor determinou para a minha vida. E com relação às pessoas que o Senhor levanta, Deus, eu escolheria muito melhor.
escolheria melhor esse pastor, escolheria um presbítero melhor, um líder de grupo pequeno melhor, um missionário melhor, um tutor melhor para caminhar comigo no programa Assim Cremos. Eu tenho ideias melhores, Deus. Isso é murmurar, gente. É a nossa indignação contra a soberania de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. A murmuração é perigosa e também é contagiosa. Começa assim num papo, né? Final de culto, ou então antes do culto, ou depois de um grupo pequeno. Um começa a demonstrar sua indignação com tal coisa, e aquilo vai se alastrando e vai contaminando todo um grupo, toda uma equipe. De repente toda a igreja se vê como uma igreja de coração duro, toda uma comunidade de coração rebelde. E nós temos essa habilidade, né, irmãos, de reforçarmos o nosso descontentamento, porque a gente encontra na murmuração do próximo a desculpa que a gente precisava para começar a murmurar também. Não é assim? Você está de boa, de repente vem um irmão e começa a vomitar a sua indignação. A nossa atitude é, já que o irmão tocou nesse assunto, deixa eu falar também. Aí já azedou. Eu não sei se você já passou por uma situação, como por exemplo, você não tem nada contra um determinado irmão, uma determinada irmã. De repente alguém, um abençoado, veio e falou algumas coisas sobre esse irmão, sobre essa irmã. E você compra essa indignação de graça. Se é um líder, e esse líder vai trazer uma palavra, uma mensagem, você bloqueia o seu coração. Você não tinha nada contra esse irmão, contra essa irmã. De graça. Quantas vezes nós procuramos também murmuração de outras pessoas para lamber as nossas feridas, para alimentar a nossa indignação. E queridos, o problema da murmuração cheira muito pior do que o maná podre do outro dia. Tem mais vermes do que o maná estocado no Antigo Testamento. Tiago nos alerta sobre o poder da língua, o quanto a língua pode causar um estrago terrível numa igreja. Irmãos, nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Nós precisamos ser mais maduros na fé. Quando alguém traz diante de você uma murmuração, repreenda com amor em nome de Jesus. Diga, meu irmão, minha irmã, vamos agir de forma bíblica. Procure tal pessoa, converse com ela, ore com ela, mas resolva diretamente isso de forma madura, pelo tempo que você tem de cristão, pelo tempo que você tem de crente. Vamos agir como servos e servas do Senhor. Nós precisamos cortar aqui esse mal pela raiz. Queridos, se a gente não fizer isso, se a gente não cortar a murmuração pela raiz, consequentemente nós teremos toda uma congregação, toda uma igreja endurecida com relação à palavra de Deus. É isso que o autor da carta aos Hebreus adverte no capítulo 3, a partir do verso 12. Vamos ler? Hebreus capítulo 3, verso 12. É muito interessante que essa advertência do autor aos Hebreus tem como pano de fundo a peregrinação do povo de Israel no deserto. O pano de fundo é o mesmo. E aí tem esse alerta, essa advertência aqui no verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, dependendo da sua versão, um coração mau e rebelde, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A nossa função como igreja não é propagar, não é ser um revendedor da murmuração,
mas é animar uns aos outros para que a gente possa agir de forma bíblica, cortar esse mal pela raiz. Nós precisamos de edificação e não de murmuração, amém? Então essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja, o perigo da murmuração. E a segunda lição, meus irmãos, que nós podemos aprender com o Êxodo 16, é a respeito da bênção, do privilégio da provisão diária. Deus nos sustenta diariamente. Que bênção, meus irmãos. A cada dia, Deus nos dá a condição necessária para confiar no seu poder, para confiar no seu amor. Irmãos, a provisão diária do Senhor, essa confiança naquilo que o Senhor nos oferece a cada dia, é a melhor coisa para nos ajudar a combater ou a sufocar a ansiedade do nosso coração. Como nós precisamos calar a nossa ansiedade diante de Deus. Ansiedade. O que é ansiedade? O Senhor Jesus Cristo disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Essa semana eu estava conversando com o pastor Davi, me tutelando com ele, pedindo orientação. Davi, o que você acha a respeito de ansiedade? O que é ansiedade para você? Então vou citar aqui o comentário segundo Davi Terezan. Eu achei muito legal essa definição de ansiedade, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Ansiedade, conforme disse o pastor Davi, ela tem a ver com quando nós depositamos a nossa expectativa num ídolo, seja lá qual seja esse ídolo, né? Talvez a estabilidade financeira, ou então algum relacionamento, ou então o nosso egocentrismo. Aí de repente o nosso ídolo é atingido. Quando o nosso ídolo é atingido, nós ficamos abalados, o nosso ídolo caiu. É nesse momento que vem a ansiedade. E agora? O que eu vou fazer? Irmãos, nós precisamos lançar a nossa preocupação diante do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos por coisas que ainda não aconteceram e de forma pecaminosa. Mas Rodrigo, você não está entendendo, eu acabei de ser mandado embora do meu emprego, estou cumprindo o aviso, o que será da minha vida daqui 6 meses? Eu devo passar por um procedimento de risco no mês que vem. O que será da minha vida daqui 2 meses? E os meus filhos, a minha filha, meu marido, meu esposo? Meu irmão e minha irmã, daqui 6 meses Deus vai enviar a condição necessária para que você confie no Senhor. Daqui 6 meses, daqui 2 meses Deus vai provisionar a condição necessária para que você continue confiando no Senhor. Daqui 2 meses. A nossa preocupação, a nossa mente não deve se ocupar com o amanhã, mas a provisão de Deus é diária. Conforme disse um comentarista, Tim Chester, Deus não dá hoje a graça de amanhã. E é isso mesmo, é um dia de cada vez. O Senhor Jesus Cristo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia traz consigo a sua preocupação, os seus desafios. E amanhã? Amanhã Deus vai dar a graça de amanhã. Semana que vem, Deus vai provisionar o maná da semana que vem. Essa é uma lição importantíssima para nós, meus irmãos. É o Deus que provê no momento certo e na medida certa. Não existe outro Deus gracioso, misericordioso, que mesmo com as nossas reclamações, as nossas murmurações, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta com o maná. Mas agora estou me referindo não àquele maná que caía no deserto, porque aquele maná foi uma bênção, mas para aquela época, para aquele povo, para matar a fome do povo ali enquanto esteve no deserto.
o Senhor o nosso Pai Celeste tem nos provisionado com um maná muito superior, um maná eficaz que salva, um maná que dá vida, um maná que nos sacia eternamente. Eu estou me referindo a Jesus Cristo, meus irmãos. E essa associação entre maná e Jesus não é algo da minha cabeça, não li nenhum comentário, não é algo que disseram os reformadores, mas é o próprio Jesus que faz essa associação de si mesmo com o pão verdadeiro que desceu do céu. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Então a multidão disse a Jesus, eles disseram a Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Os nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Deus, com a sua graça e misericórdia, nos provisiona o maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas, vou falar sério agora. Irmãos, se aproveitássemos de fato esse sustento que é Jesus Cristo, se tivéssemos comunhão com Ele, se a gente parar para pensar, não haveria murmuração nos nossos lábios. Porque a gente sabe que Jesus é o pão do céu, mas a gente nem sempre tem essa comunhão com o pão que desce dos céus. Se tivéssemos de fato a comunhão com o pão da vida, Jesus, o Espírito Santo não encontraria rebeldia no nosso coração. Pelo contrário, haveria louvor, mesmo vivendo no deserto, mesmo diante dos desafios, das provas, haveria louvor, porque no deserto o Senhor está nos abençoando com a porção exata para aquele dia. Se Jesus de fato é o nosso pão verdadeiro que desceu do céu, meu irmão, a pergunta que fica para nós aqui é: por que a minha alma, porque a sua alma ainda reclama de fome espiritual, sendo que nós temos disponível para nós o pão, que é Jesus? Irmãos, nós não fomos convidados aqui pelo Espírito Santo para viver uma vida ética melhor. Seja bonzinho, seja um bom marido. Isso vem como consequência, e exatamente sim, Deus espera isso de nós como consequência, como resposta ao Evangelho. Mas nós fomos convidados aqui para ter comunhão com o Filho, Jesus Cristo.
O Pai nos leva a Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, de modo algum eu rejeitarei. O Senhor nos chamou para plena comunhão com o seu Filho, por meio do Espírito Santo. A gente não pode desprezar esse maná diário que o Senhor nos dá. Comunhão com Cristo Jesus. Como tem sido a sua comunhão diária, meu irmão, minha irmã? Como tem sido o seu momento devocional durante a semana, e não somente durante a semana, mas também no final de semana, no culto congregacional? Como que você vem participar do culto com seus irmãos? Que o Senhor venha quebrar a rebeldia do nosso coração. Nós temos a provisão diária do Senhor e nós continuamos reclamando aqui nesse deserto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos corrija, e que o Senhor encontre em nós um coração grato. Que Deus tenha misericórdia de nós.